E aqui estou. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de eita, Apocalipse, no capítulo, deixa eu ver aqui porque estava marcado, eu tirei a marcação. No capítulo 3, deixa eu ver. Capítulo 3, versículo 14 a 17. Apocalipse, capítulo 3, que diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, ao princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a gente vê aqui que o livro de Apocalipse, ele é um livro, né, de símbolos, e um desses símbolos são as 7 igrejas, que Deus diz que é os que significa, né, os 7 períodos da existência da igreja no período neste mundo. E a gente sabe que Laodiceia é o último período deles. E nós estamos vivenciando esse período. Nós passamos pelo período da Laodiceia. Mas porque nós estamos no período de Laodiceia, não significa que nós estejamos no estado de Laodiceia. E a gente percebe muito hoje em dia, em nossas igrejas, que muitos estão adormecidos para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. A gente vê que a gente tem o hábito, né, de ir para a igreja, o culto jovem, o culto de manhã, as classes bíblicas, os projetos evangelísticos que se desenvolvem, os projetos sociais, e aí a gente vai vivenciando aqueles momentos. Mas a pergunta que eu faço hoje, será que nós estamos engajados na missão? Será que nós estamos dando o máximo de nós, as nossas forças, a nossa energia, o nosso intelecto para a obra do Senhor? A gente para agora para refletir, né? No sermão passado eu falei um pouquinho também sobre a igreja primitiva. Como era a igreja nos tempos dos apóstolos, que davam a vida, mas a vida literalmente, abandonavam suas casas para viver em florestas, em cavernas, em lugares que não eram tão cômodos, né, como a gente vê hoje em dia. Hoje a gente sonha em casas bonitas, né, à vista do mar. Hoje a gente quer o máximo de conforto, claro, isso é muito bom. Mas será que eu estou também fazendo o máximo, me esforçando o máximo para a obra de Deus? E a gente percebe muito em nossas igrejas o desânimo, muito em nossas igrejas o cansaço. Vivemos em tempos que não são fáceis, tempos difíceis nós estamos vivendo. E muitos daqueles que estão engajados, que estão querendo promover algo, às vezes se veem por uma vastas falas de pessoas desmotivadas. Não, não vai dar certo, as pessoas não estão querendo isso, não estão querendo aquilo. E faz com que muitos que querem fazer desanimem. E hoje eu trago a vocês que não desanimem, que a gente possa, se há um ou dois que queiram fazer o trabalho, que a gente some a esses e siga em frente, porque é isso que Deus determinou para nós. Muitas vezes a gente fala, é um trabalho voluntário, nós estamos aqui sendo pagos, remunerados. Ah, se der eu vou. Gente, Deus deu a vida para nós, para que a gente tenha salvação. E Deus nos deixou essa missão de pregar o Evangelho de Deus para todos aqueles que estão muitos perecendo. Então, nós temos a verdade, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Cabe a nós pregarmos sim a palavra de Deus e não desanimarmos. Né? A gente vive muita essa questão que o inimigo ele está agindo em nossas vidas. Ele quer realmente colocar muitas coisas na nossa vida, muitos empreendimentos que a gente faz, tarefas e tarefas que chegam sábado, nós estamos exaustos. E a gente vê, não sei na sua igreja, mas a escola sabatina, as crianças, cadê elas? Aí, né, e a gente fica, cadê os pais? Então, nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos educar as crianças no caminho do Senhor. Nós precisamos vivenciar a palavra de Deus e torná-la prática, útil.
né? Saber fazer com que outras pessoas também tenham a salvação. E a gente vê que a igreja dos tempos dos apóstolos era essa igreja viva, destemida, né? A gente vê também a história de Estevão, que foi apedrejado por estar falando do amor de Deus. E mesmo assim, ele não se importou. E a gente vê que nada vai me impedir de entregar essa mensagem. Essa era o propósito, essa era a convicção que aquelas pessoas tinham naquela época. Nada vai me impedir. E muitas vezes hoje coisas tão simples nos impedem de fazer a obra de Deus. Coisas simples nos impedem de atuar na igreja, né? E a maior ferramenta que Satanás faz hoje é dizer para a igreja se acomodar. Está tudo bem, né? Está tudo tranquilo, né? Vá, assista o culto, viva ali, ó, faça sua oração, e está tudo bem, mas não está. Nós precisamos fazer as pessoas se animarem à mensagem. Nós precisamos desenvolver mais projetos e estar pregando a palavra de Deus, evangelizando. E muitas vezes o mundo tende a nos calar, porque parece que a gente está falando loucuras, né? Parece que a gente está falando coisas fora do contexto. E muitas vezes a gente se desanima neste mundo em que nós vivemos, porque é totalmente diferente daquilo que Deus está determinando. A gente está vendo o mundo seguindo totalmente para longe de Deus. E muitas pessoas estão se amoldando às coisas do mundo. Então nós não devemos se amoldar ao mundo. Nós devemos ter esse cuidado, estar sempre alerta, vigiando, porque a gente pode cair, né? A gente vê o inimigo colocando as coisas tão suaves, de maneira tão simples, que muitas vezes até os escolhidos serão enganados. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar buscando ler a palavra de Deus, buscando desenvolver a pregação do evangelho, buscando desenvolver, não, Senhor, eu vou continuar. Se há um ou dois aqui, eu estarei fazendo. Às vezes a gente se propõe fazer reuniões, né, de poder, de oração, e às vezes vem uma irmãzinha ou outra, ai, o que eu vou fazer lá? Só vou orar, mas só aparecer um ou dois. Mas se tem um ou dois, vá, faça, faça a diferença, porque nós vivemos em tempos difíceis, tempos que vai fazer você desanimar, tempos que vai fazer você não progredir naquela ideia, naquele projeto que você determinou em fazer na igreja. E nós precisamos sim buscar forças em Deus, buscar forças na palavra de Deus, porque assim como a igreja primitiva enfrentou momentos muito difíceis, nós também enfrentamos, mas não é aquela perseguição, né, que todo mundo que é exposta, mas é uma perseguição suave, assim que camuflada, né, que a gente não percebe. E nós precisamos cuidar para que a gente não esteja vivenciando como o mundo está vivendo e a gente não perceba isso, porque muitos a gente percebe que estão deixando se levar e não estão percebendo o perigo que estão se distanciando. A gente vê pessoas saindo da igreja por motivos tão assim simples, né? Ah, eu não gostei disso, eu vou largar tudo e vou embora. E a gente esquece que a nossa vida também é uma testemunha. Quando a gente toma uma decisão de não querer isso, não querer aquilo, outras pessoas estão vendo isso. E, e você acaba enfraquecendo a vida espiritual do outro, pelo simples fato de você tomar uma decisão de, ah, não quero mais esse cargo, não quero mais fazer isso, estou muito cansado, estou muito aquilo. Que mensagem nós estamos dizendo para os nossos jovens, para as nossas crianças, quando nós tomamos essa decisão? Ah, não quero, estou cansado. Os jovens olham assim, então não é tão importante, né, essa tarefa, não é tão significativo. Percebe a importância da gente estar fazendo melhor, né, nos capacitando para a obra de Deus. E aqui fala, né, que os discípulos eles deixaram, eles vivenciaram tudo aquilo que Deus quer, porque quando Deus pregou, ele não pregou coisas assim tão fáceis. Deus falou, se você quiser me seguir, né, deixe tudo e siga-me. E assim fizeram os discípulos. Eu fico vendo assim, né, Pedro abandonando ali o seu barco, deixando a rede e seguindo o mestre. Deixou tudo para trás para seguir ao mestre. E assim Deus também requer de nós. Quer que a gente abra o nosso coração inteiramente para Ele, que nós possamos preencher tudo aquilo que há em nós, os nossos planos, o nosso amor, o nosso maior tesouro, seja colocado nas mãos do Senhor. Usa-me, Senhor, né? Renova-me a cada dia.
Transforma esse meu ser, esse meu caráter, que é tão imperfeito. Cuida dele, né? Precisamos amar o Evangelho, viver por ele e nos alimentarmos diariamente dele. Desenvolver a fé em Deus, sim, desenvolver a fé, porque a gente não vê, né? Muitas vezes a gente indaga assim, meu Deus, será que... E aí as pessoas ficam vendo essas histórias da Bíblia, será que são verdadeiras? Será que são reais? Sim, são reais. Nós não podemos deixar com que as pessoas passem essa percepção de que a Bíblia é antiga, que aquilo não existe mais, que tudo foi mudado. Não, não é isso que nós devemos, né, conscientizar. Nós devemos conscientizar da fé em Deus. A gente não vê, mas a gente pode sentir a presença de Deus em nossa vida a cada dia, pelos problemas que passamos. Isso nos torna mais fortes, né? Porque os problemas que vêm, as coisas ruins que nos acontecem, são para nos fortalecer, são para nos tornar pessoas que nós somos hoje. Foi porque aquilo que nós passamos, nós nos amadurecemos, né, a cada dia. E na caminhada cristã, nós também nos tornamos mais fortes nas vivências que temos, né? Como é, é, a gente endurece, né? A, a gente se torna mais forte. Esqueci agora o que eu ia falar, mas é isso mesmo. A gente vai criando mais resistência. E a vitória, ela é certa e ela já é garantida, porque Cristo venceu. Nós estamos lutando num time que não é perdedor, nós estamos num time vencedor. E embora pareça que nós estamos perdendo, embora pareça que nós estamos, né, do lado sofrendo, que tudo conspira contra nós, mas nós estamos no caminho certo. É um caminho difícil, é um caminho estreito, nós mais precisamos tomar a nossa cruz e seguir, porque é isso que Cristo disse, né? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, a mulher, filho, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26 a 27. Então, nós vamos aborrecer algumas pessoas. Nós vamos incomodar algumas pessoas, sim. Cristo deixou isso claro. Mas nós precisamos carregar, tomar esse peso, né, da cruz, que não é fácil, e viver e ir após ele, e seguir a Cristo. Nós vamos ter que tomar, sim, esse jugo, né? Mas Cristo também nos garantiu que ao repartir com ele tornará também esse jugo suave. Então nós não estamos sozinhos neste mundo, mas a recompensa é certa, a recompensa virá. Nós precisamos, sim, a cada dia ter essa consciência de que vale a pena. Vale a pena se nós mantermos o foco em Jesus e não nas pessoas. Porque se a gente focar nas pessoas, a gente vai desanimar, a gente vai desistir. Nós precisamos focar em Deus. Deus deu a sua vida para que hoje nós tenhamos essa oportunidade de estar vivenciando o Evangelho, de pregar o Evangelho. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas Deus garantiu que estará conosco. Muitos estão amando mais o que há neste mundo e deixando de escolher a Jesus. E com isso perdem e para trás ficam na corrida. Amigos que se chamam para sair, um emprego, né, que fere os princípios, a família que às vezes desmotiva a gente de seguir adiante, mas nós precisamos conscientizar que nós temos uma missão a fazer. Nós precisamos também sentar para calcularmos, né? Assim como Deus disse, para construirmos uma torre, nós precisamos calcular o que fazer. Nós precisamos sentar e ter essa convicção, essa reflexão de que nós não estamos sozinhos e que Deus está ao nosso lado e que tudo que nós iremos fazer vai ter momentos difíceis, mas que Deus está ao nosso lado. E nós precisamos enfrentar essa guerra, né, com as armas de Deus. Nós revestirmos da armadura de Deus, de buscarmos a presença de Deus, do Espírito de Deus em nossa vida, para que assim estejamos fortalecidos em Deus. E nós precisamos estar dispostos a morrer, a dar a nossa vida, para que nada nos impeça de fazer o amor de Deus. Porque há somente dois reis a servir, né? O rei deste mundo ou o rei da glória de Deus, né? E nós vamos decidir seguir. Não há meio termo. E muitas pessoas estão querendo viver esse meio termo. Ah, eu vou, depois eu vou me curtir as coisas do mundo, e aí fica nessa coisa, né? Que acaba a gente ficando no cômodo e a gente se acomodando. E muitas vezes a gente se torna, no período de Laodiceia, adormecido,
que não é quente nem frio, e a gente fica morno. E nós precisamos nos encher da presença de Deus. Nós precisamos ser testemunhas vivas de Deus, aonde quer que nós estejamos. E nós precisamos ser o sal da terra, o sal com sabor, porque a gente viu também que o sal sem sabor, ele não presta. E nada adianta você colocar um sal sem sabor, porque não vai fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença, aonde quer que estejamos. Precisamos viver este amor de Deus. Precisamos espalhar o Evangelho de Deus. E é assustador, pois a linguagem de hoje, né, é completamente diferente. Por exemplo, as pessoas hoje estão muito não me toque, e a teologia do viver é agradável. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa realmente proferir a verdade de Deus. Nós precisamos falar que há sim um Deus a seguir, que há uns mandamentos a serem cumpridos, que há o amor que nós precisamos desenvolver, não apenas em palavras, mas em ações. Nós precisamos vivenciar o amor, de dar ao semelhante aquilo que às vezes nós temos tanto em casa, né? E a gente vê o outro necessitando. Nós precisamos também atuar como pessoas missionárias, desenvolvendo o amor. Então, Jesus aqui fala que muitas vezes na multidão, você não pensa que estava todo mundo ali aceitando de bom assim o que Jesus falava. Muitas pessoas se levantavam e ficavam indignadas com o que Jesus falava e saíam dali. Jesus olhava aquelas pessoas, se entristeciam por elas terem ido embora, mas ele sabia que no momento certo, aquela semente que foi lançada ali, aquela palavra proferida, um dia poderá ser germinada. Então, nunca o que nós falamos ou pregamos vai sair de forma vazia. Ela vai surgir algum efeito. Por mais que a pessoa não aceite naquele momento, por mais que a pessoa se levante e vá embora, ou fique indignada com você, não se entristeça, porque a semente foi lançada. E um dia ela poderá ser germinada e assim florescer, e aquela pessoa pensar no que você falou. Nossa, realmente aquela pessoa estava certa. Eu estava esse tempo todo errado, né? E é como os livros que a gente fala do Impacto e Esperança que a gente entrega, né? O Grande Conflito. Muitas vezes as pessoas pegam ele, colocam lá na prateleira, larga de lado, mas um dia elas vão ter a vontade de ler aquele livro. E muitas pessoas serão salvas por causa daqueles livros que foram entregues naquele momento. Então, Jesus, ele está hoje pregando para cada um de nós, para que a gente viva essa chama do Evangelho, esse amor, essa missão que há em nós. E como líderes, a gente não desmotive, a gente não enfraqueça, e pelo contrário, que a gente possa buscar em Deus a motivação maior. Porque muitas pessoas falam coisas que nos desanimam, nos deixam para baixo, que fazem a gente esmorecer, que fazem a gente desistir. Ah, eu não vou porque não vale a pena, as pessoas não querem mais fazer nada, eu vou ficar aqui mesmo. Não adianta. E a gente pode sim fazer o que a gente puder para melhorar, né, no avanço da obra do Senhor. E aqui fala que a igreja mesmo, dava tudo o que tinha. Ela pregava a verdade como Jesus. Numa igreja assim, você não vai sair porque as coisas estão difíceis. Você não vai sair porque alguém se incomoda com você. Você não vai sair porque o horário dos cultos mudaram. Você não vai sair porque o custo ficou alto demais. Então você não vai desistir. Você vai perseverar e vai continuar, porque Deus está contigo, porque Deus te dará forças e você está com Ele, né? Com Cristo não há o que temer. Também vos dará um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei a vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Muitas vezes a gente tenta a nossa natureza, né? Pecaminosa, cheia de falha, um coração duro, e Cristo, ele tem esse poder de transformar a sua vida. Então não pense que nada é empecilho para Deus. Deus pode todas as coisas. E aquele coração de pedra dará um coração de carne, um coração novo. Porém, dentro de vós um espírito novo. Nós precisamos pedir sempre a presença de Deus. Cria em mim, Deus, um coração puro, um coração novo, um espírito inabalável. Que muitas vezes a gente se magoa facilmente, muitas vezes a gente deixa ser abalado facilmente. Então,
peça a Deus, para que Deus o torne forte, para que Deus te torne corajoso, para que você não desista facilmente, para que o seu coração, seu espírito seja sempre renovado em Deus, para que assim você continue na missão, para que assim você continue sempre seguindo avante, porque tempos difíceis nós vivemos e podemos cair a qualquer momento. Por isso nós precisamos pregar a cada dia a palavra de Deus, precisamos vivenciar de Deus, nos encher e nos transformar, nos moldar a cada dia, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Nossa natureza ela quer o quê? O bom, o dormir mais tarde, o comer. Ela quer aquelas coisas básicas que o ser humano tem. Mas quando a gente quer fazer algo que exija de nós, como uma atividade física, né? Quem quer vestir, sair caminhando, ou ir para a academia, fazer aqueles esforços, aqueles exercícios, isso a gente persevera, a gente luta contra a nossa natureza, que é o quê? Não, vou ficar aqui, né, sentar, vou ler um livro, vou ficar deitada, né, eu vou dormir, porque é isso a necessidade que a gente tem maior, que nos puxa, né, para não fazer a atividade física. O alimentar saudável, né, que a gente sabe que é para o nosso corpo, que é para o nosso bem, mas por que que a gente prefere aquela comida que o nosso paladar é mais agradável? Que é mais gostoso, como a gente está falando antes, o queijo, que é uma delícia, mas é um veneno para o nosso corpo, né? E a gente quer colocar em tudo. A gente pega aquela abobrinha, aquela berinjela, né? E coloca lá o queijo em si. E aí a gente coloca o queijo em tudo. E a gente quer realmente o melhor para o nosso paladar, o melhor para o nosso corpo, mas a gente precisa se esforçar para fazer aquilo que é melhor ainda para nosso corpo, como a atividade física, o alimentar saudável, tudo isso exige que a gente tome uma decisão, que a gente tome uma iniciativa, é se levantar e fazer, é não esperar, deixa passar, quando for segunda eu começo, quando for segunda. Isso a gente nunca vai fazer. Se eu não colocar minha roupa de academia, de exercício, de atividade física, de caminhada, ali, o tênis ali em cima, o despertador bem longe, para eu não poder desligar e voltar a dormir, né? Eu não vou me levantar e vestir e sair. Se eu deixar tudo longe de mim, é uma tendência da gente não fazer, né? Quando eu coloco ali já o tênis da manhã seguinte, determinada, eu sou convicta, eu quero fazer isso. A roupa ali do lado, o despertador bem longe, vai despertar, vou vestir e já vou sair. É se levantar e fazer. Não tem aquilo, eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo, eu vou esperar que isso aconteça, para eu poder fazer. E a gente acaba não fazendo. A gente precisa levantar e fazer. E assim é na obra de Deus. Não é fácil levantar e fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de dar um estudo bíblico, de sair e fazer uma atividade missionária. No sábado à tarde, muitas vezes eu quero deitar, vou dormir, vou descansar. E a gente fica ali, né? Eu vou curtir a minha família. Às vezes a gente nem curte, né? A gente fica em casa e não faz uma atividade que seja boa, né? Que fica ali todo mundo. E a gente precisa, irmãos, a gente precisa despertar. A gente precisa ter esse reavivamento, porque muitas vezes nós encontramos um estado de Laodiceia, um estado de dormência, adormecidos, mornos. E Deus nos alertou, né? Não estejamos, porque estou a ponto de vomitar, porque não é quente nem frio. E quando Cristo ele fez essa advertência, ele falou, né, que quando Deus falou sobre isso, ele falou porque existia três cidades, que era a cidade de Herápolis, estava para Colossos e Laodiceia. E aqui fala que a cidade de Herápolis era uma cidade que tinha fontes bem quentes. E era terapêutico, todo mundo queria ir lá para fazer ficar deitada, aquelas águas quentes, né, termais, como tem em alguns lugares que você já deve ter ido, né? De ficar ali vivenciando aquelas águas quentinhas, maravilhosas, porque era uma montanha formada de rochas calcárias, brancas, né? E brotavam essas águas quentes. E a outra cidade era a cidade de Colossos, que era conhecida mundialmente por suas águas e fontes super geladas, que também eram terapêuticas, águas geladas, né? Se você já tomou um banho gelado assim que acorda, diz que é maravilhoso, porque faz funcionar os seus órgãos, sua circulação fica mais ativa. Então, é muito bom, é terapêutico também. Mas as águas da cidade de Laodiceia já não eram fontes, nem quentes e nem águas geladas. As águas que chegavam a Laodiceia vinham da montanha por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, impróprias para beber
impróprias para uso terapêutico, né? Então, quem chegava na cidade de Laodiceia morrendo de sede, via aquelas fontes lindas, né? Ali caindo de água, queria beber água, já vomitava, porque a água era morna, né? Era uma água imprópria para beber, também era salgada. E Jesus aproveita e faz essa questão, né, de Laodiceia ser morna. E agora também faz a questão do ouro, né? Por que que Deus fala, continuando no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestidura branca para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que não vejas. Porque assim como Laodiceia se achava abastada, porque era uma cidade muito rica, muito próspera, né? As pessoas que ali viviam eram pessoas muito endinheiradas, eram pessoas abastadas financeiramente. Mas aí Jesus fala: não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Né? E por que que Jesus fala de cego? Porque lá existia, e o conselho que Jesus diz, né? Compre de mim o colírio. Porque lá na cidade da Laodiceia também era o maior centro oftalmológico, né? Eles tinham o pó frígio, que era um remédio milagroso na época. E lá era, e onde você estivesse buscando, tivesse com problema na vista, questão dos olhos, lá em Laodiceia você iria encontrar o maior centro, né, médico para a área dos olhos. E era também maior conhecida como um centro têxtil, porque lá era produzido a lã negra. E era muito conhecida essa lã negra, era muito famosa, assim, né? Era uma lã muito boa. Iam de fazer roupas maravilhosas. Todo mundo queria vestir-se, né, daquela matéria-prima, daquela lã negra que existia em Laodiceia. E ela se achava assim, próspera, tinha o maior centro têxtil produzindo essa roupa, né? Essa roupagem, o colírio, o maior centro oftalmológico, né? E ali estava muito próspera. E Deus fala: não sabes que és pobre, miserável, cego e nu, né? E Deus fala: aconselho-te que de mim compres, né? O ouro refinado, o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, porque a cidade ela não tinha o maior, que era Deus na sua vida, que era estar sobre os cuidados, a submissão de Deus, estar vivendo segundo o propósito de Deus. E Deus dá esse conselho também para nós hoje, que nós compremos de Deus, né, nos revestirmos com as vestiduras brancas, nos revestirmos com a sua presença, de colocar em nossos olhos o colírio para discernirmos o caminho que devemos andar, porque hoje a gente pode estar sendo cego, guiado por um caminho que a gente pensa que leva à salvação, mas no final vai ser caminho de morte. E nós precisamos buscar esse colírio, precisamos buscar esse discernimento, que é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que a gente não seja desmotivado, para que a gente não saia da igreja por um fato tão simples, porque mudou o horário do culto, ou porque isso não me agrada, porque eu não sou feliz ali. Não é assim. Nós estamos ali com um propósito focado em Deus, em Jesus. Nós precisamos ter em mente que Cristo deu a sua vida para nos salvar, que Cristo, ele tem algo muito maior a nos oferecer que este mundo tem a oferecer. Ele quer nos dar a salvação. E para isso nós precisamos hoje acordarmos e pregar o Evangelho. Precisamos acordar para vivenciar e enxergar o real propósito que estamos neste mundo, o caminho que nós devemos trilhar. E finalmente Jesus faz um convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo bate à nossa porta todos os dias. Ele nos chama a cada dia para estarmos junto com ele, convidarmos Jesus para a nossa casa, para habitar o nosso lar. Nós precisamos sim fazer o culto familiar. Nós precisamos reunir a nossa família para buscar o alimento principal, que é a palavra de Deus, que é viver diariamente o amor de Deus, que é fazer do nosso coração a morada de Deus. Nós precisamos trazer Jesus e sentar-se à mesa, né? Para o judeu, era um símbolo de relacionamento íntimo. Então, quando você convida alguém para a sua casa, você coloca ali a sua mesa, você está tendo um relacionamento íntimo com aquela pessoa. E convidar Jesus para entrar e cear junto com você é trazer Jesus para a sua vida.
é tornar Jesus o Senhor da sua vida. Não é a minha vontade agora que deve prevalecer, e sim a vontade de Deus na minha vida, porque eis que estou à porta, Cristo está voltando, Cristo logo, muito em breve estará aqui, e nós precisamos nos preparar hoje, nós precisamos estar atuantes na igreja hoje, porque nós só iremos receber a chuva serôdia se nós estivermos trabalhando na obra do Senhor. A chuva cairá, mas só quem vai sentir a presença do Espírito Santo serão aqueles que estão ativos, serão aqueles que estão buscando desenvolver a palavra de Deus. Então é muito importante, irmão, você não desanimar. Você não está no estado de Laodiceia. Que você esteja cada dia buscando ouvir a mensagem de Deus. Porque Jesus, ele conclui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Cristo está nos alertando. Cristo está nos alertando, batendo a nossa porta e clamando para que você acorde, né, do estado de Laodiceia, para que você tenha ouvidos e ouça que Cristo está falando, para que você busque viver segundo o propósito de Deus. Então, Deus nos convida a retornar para o verdadeiro propósito e confirma que pode realizar essa transformação em nós. Boa terra, carregar a cruz, construir a torre, ser sal, ser água de qualidade. Que nós possamos buscar em Deus forças para viver nesses tempos difíceis, motivação para não desanimarmos, como o desânimo de muitas pessoas. Que possamos carregar a cruz de Cristo, porque Deus diz, não vai ser uma tarefa fácil. Nós estamos em guerra e como soldados de Cristo, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para poder vencer a cada flechada que levamos, né? A cada ameaça que o inimigo coloca em nossa vida, dardos e flechas que ele está atingindo a nós, atingindo a igreja. Mas nós, como igreja, como membros e filhos de Deus, nós devemos ser sal de qualidade para fazer a diferença. Precisamos ser água de qualidade para mostrar às pessoas que elas também podem, né, beber dessa água da vida e um dia elas nunca mais terão sede, que elas possam ter Jesus na vida delas e que elas possam ser fortalecidas também em Deus para viver esses tempos difíceis que nós estamos travando. Que Deus abençoe a você, que Deus dê sabedoria para que você tenha sempre a convicção de estar fortalecido nele e a fé em Deus para viver a cada passo que é desconhecido para nós, mas que com Deus somos mais que vencedores. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Convido agora a irmã Marta para orar conosco.